Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias comigo. E nós estaremos lendo no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Hoje é um dia muito especial, um dia onde nós celebramos o dia da Bíblia. E Jesus é a palavra encarnada. O Senhor Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. Jesus é o coração da Bíblia. Vamos ler então o que está no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, todos juntos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que Deus nos abençoe. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, e que nós possamos entendê-la, ó Deus, para o louvor da Tua glória. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. O teísmo ensina que Deus é soberano, Deus é todo-poderoso, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus criou todas as coisas e Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas o deísmo é uma heresia do século XVII que invadiu as universidades no Ocidente, dizendo que Deus existe, que Deus criou todas as coisas, mas Deus não se importa mais com a sua criação. Deus criou e se ausentou da sua criação. Deus é como um relojoeiro que fez o relógio, deu cordas e o deixou funcionar por si mesmo. Esse é o pensamento deísta a respeito de Deus, mas isto é uma heresia. Quando a gente olha para o texto que acabamos de lê-lo, o Verbo não permaneceu junto ao Pai, olhando de cima para baixo e observando de longe o mundo. Ele desceu, o texto diz que ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E nós podemos observar neste texto a grande ideia deste texto, que Jesus é a palavra de Deus em ação na história da humanidade. Vamos repetir isso comigo? Jesus é a palavra de Deus em ação na história da humanidade. E nós podemos ver, em primeiro lugar, que Jesus é o Verbo que se fez carne. Ele tomou sobre si a nossa natureza humana. Aquele que havia criado o mundo se fez carne. O texto diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava junto com Deus no início. E a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada que foi feito se fez. Ele que criou os bilhões de sóis que existem. Ele que criou o sol, a lua, as estrelas. Ele que criou as plantas, os mares. Ele quem criou os seres humanos, a sua imagem e semelhança. Tudo se fez por meio dele. Jesus é o agente da criação. Mas esse que criou todas as coisas, o texto diz que ele se tornou um de nós, a fim de salvar os pecadores. Assim como nós, nasceu de uma mulher. Ele nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo. Assim como nós, ele passou da infância à adolescência e desta à maturidade. Lucas chega a dizer que Jesus, em sua natureza humana, ele crescia em sabedoria, estatura, graça, diante de Deus e diante dos homens. Em outras palavras, Jesus crescia intelectualmente, Jesus crescia fisicamente e Jesus crescia espiritualmente. Como nós, também se alimentou, bebeu, dormiu, cansou-se, chorou, regozijou-se, sentiu fome, sede, dor, foi movido pela ira, uma ira santa, porque Jesus nunca pecou, ele que fez a limpeza do templo, porque eles estavam sendo ali vendilhões do templo, fazendo da casa de Deus um comércio, e ele se moveu também de compaixão. A Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz, ele se compadeceu dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E finalmente, nesse mesmo corpo, ele veio sofrer intensamente e derramar o seu sangue. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, ele veio para morrer. É por isso que ele nasceu, ele veio para morrer em nosso lugar, como o segundo Adão, o homem perfeito, o homem que nunca
pecou, apesar de ter sido tentado pelo diabo, Jesus nunca errou, nunca falhou. Jesus, ele não comeu do fruto proibido, ele não fez nada que pudesse ofender a Deus. E ele morreu a pior morte, a morte cruz em nosso lugar. Ele foi sepultado e ele ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. E ele foi assunto aos céus e hoje está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Nenhum fundador de religião ressuscitou, Maomé não ressuscitou, Buda não ressuscitou, Confúcio não ressuscitou, Allan Kardec não ressuscitou, mas Jesus disse que iria morrer, mas no terceiro dia ressuscitaria, e ele venceu a morte. Jesus é a palavra de Deus em ação na história da humanidade, porque ele se encarnou, porque ele se fez carne, ele se tornou gente, ele se tornou um de nós. Mas vejam bem, Jesus é a palavra de Deus em ação na história da humanidade. Em segundo lugar, o texto diz que Jesus habitou entre nós. Tendo assumido a natureza humana, ele colocou-se no lugar e na condição de outros homens. O Verbo poderia ter se feito carne e habitado entre os anjos, morado entre a milícia celestial. No entanto, ele habitou entre nós, de quem não precisava. Jesus não precisava de nós para ser feliz, mas ele habitou entre nós. Nós que éramos corruptos, depravados, revoltados contra Deus, rebelados contra Deus, Jesus veio residir neste mundo caído, neste mundo cheio de pecadores, e Jesus veio habitar entre nós para chamar os pecadores ao arrependimento, para chamar os pecadores de volta para Deus. Porque a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O Verbo trouxe salvação para a raça humana. Ele se manifestou cheio de graça e de verdade. E o que é graça? Graça é favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação, não merecíamos o perdão. O que nós merecíamos era a condenação eterna, mas Jesus veio cheio de graça, cheio de amor, cheio de compaixão, e ele veio a este mundo morrer a pior morte, a morte de cruz, pelos pecadores que não mereciam nada, nada além da condenação eterna. É isso que nós merecíamos. E Jesus veio cheio de graça, mas também veio cheio de verdade, uma vez que Jesus mesmo era a realidade final, em contraste com as sombras que o haviam precedido. Vejam bem que nós não precisamos mais das sombras do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento eles faziam o sacrifício do cordeiro, e derramavam o sangue numa bacia, e passavam nos umbrais da porta, fazendo o sacrifício. Mas quando Jesus se manifestou e morreu a nossa morte, nós não precisamos mais fazer aquele sacrifício do Antigo Testamento, porque tudo aquilo era sombra que apontava para Cristo. Nós não precisamos mais do tabernáculo. Os sacerdotes carregavam o tabernáculo no deserto, e o tabernáculo era símbolo da presença de Deus. Mas nós não precisamos mais fazer um tabernáculo, porque Jesus se tabernaculou, ele se encarnou, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. As sombras passaram. Nós não precisamos mais de um sumo sacerdote que possa derramar o sangue numa bacia e entrar no Santo dos Santos e fazer o sacrifício por nós. Porque Jesus é o sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos, não com o sangue de um cordeiro, de um animal, mas com o seu próprio sangue, para nos remir. E a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, e hoje nós temos livre acesso à presença de Deus, pelo sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. Jesus veio cheio de graça e de verdade, porque Jesus é a realidade final, ele habitou entre nós, o véu foi rasgado, e nós não precisamos mais das sombras da antiga aliança. Mas vejam bem, meus irmãos, Jesus, a palavra de Deus em ação na história da humanidade. Em terceiro lugar, porque o Verbo veio revelar a glória do Pai.
Jesus é a revelação visível do Deus invisível. Os discípulos de Cristo e os seus seguidores contemplaram essa glória. Ele diz: vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. Vimos, eles foram testemunhas oculares. Eles viram o Cristo encarnado. Eles viveram com Jesus 3 anos e meio. Eles viram seus milagres. Eles viram Jesus transformar a água em vinho. Eles viram Jesus purificar a pele dos leprosos, como médico dos médicos. Eles viram Jesus fazer o paralítico andar. Eles viram Jesus abrir os olhos do cego de nascença. Eles viram Jesus libertar os endemoniados. Eles viram Jesus se transfigurar no monte da transfiguração. E ali apareceu Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. E Cristo, o cumprimento da lei e dos profetas. Eles ouviram a voz do céu, a voz do Pai falando com Cristo: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. A ele ouvir. Nós devemos escutar Jesus, porque Jesus é a palavra encarnada. As testemunhas oculares viram em Jesus a glória do Pai. Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é 100% Deus e 100% homem em uma só pessoa para sempre. Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. E quem vê o Pai, vê a mim. Então, quem vê Jesus, vê o Pai. Uma palavra é composta de letras. E Jesus é o alfa e o ômega. A primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. Jesus é o alfa e o ômega. E de acordo com Hebreus capítulo 1, verso 3... Jesus é a última palavra de Deus para a humanidade, pois Ele é o ápice da revelação divina. Nós não precisamos de outra revelação, nós não precisamos de outra manifestação da divindade entre nós, porque Jesus já se manifestou. O texto diz para nós: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus, ele não se ausentou da sua criação, ele criou todas as coisas, ele se manifestou na história da humanidade, e ele continua sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Vejam bem que este mundo está no ar, e ele está girando, e tem 3/4 de água, 1/4 de terra, e esta água não vaza no universo. Por que não? Porque Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós temos bilhões de sóis, poderia cair uma estrela da abóbada celeste e arrasar este mundo, mas Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta, e Ele sustenta também a nossa existência. Se o seu coração está batendo e pulsando sangue para irrigar todo o seu corpo, e você está em pé, raciocinando, pensando, trabalhando, produzindo, é porque em Deus nós existimos, em Deus nós nos movemos, e em Deus nós fomos criados. Nós somos criados por Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus, meus irmãos, se revelou completamente em seu Filho. O Filho é a última e completa revelação de Deus. Todas as demais revelações são falsas. Maomé, por exemplo, é um falso profeta. O Alcorão é uma revelação do inferno, não a revelação de Deus ou do anjo Gabriel, mas de um anjo falso. Porque Maomé, ele morreu, não ressuscitou, mas Cristo morreu e ressuscitou. Nós também não precisamos também do
outro evangelho de Jesus Cristo, do evangelho dos mormons, porque isso é uma falsa revelação. Nós também não precisamos do evangelho segundo o Espiritismo, o evangelho de Allan Kardec. Nós precisamos do evangelho de Jesus. E a Bíblia diz: se um anjo nesta manhã descesse aqui e trouxesse outra revelação que não seja esta, seja anátema. Cristo, meus irmãos, é o fim da lei. Agora a Bíblia está completa. E isso nos basta, porque a Bíblia é inerrante, ela não falha, ela é infalível, ela é suficiente. Nós não precisamos de outra revelação. A Bíblia já é a revelação de Deus para nós. E Jesus é a palavra encarnada que trouxe a revelação final de Deus para a história da igreja e do seu povo. E em Cristo nós somos salvos. E a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, apontam para Cristo. As Escrituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento apontam para Cristo. Cristo é o coração da Bíblia. Aplicações para a nossa vida. Como nós viveremos? Louvando a Deus por tão grande salvação em Cristo. Ele se encarnou para morrer a pior morte. E se encarnou para morrer por você. Se você está aqui nessa escola dominical, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a mensagem de Cristo, Jesus se encarnou para morrer por você, para derramar o seu sangue, e para nos purificar de todos os nossos pecados. Ele se encarnou para nos reconciliar com Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E negar, meus irmãos, a real encarnação de Cristo é negar a pedra fundamental do cristianismo. Jesus não apenas parecia ter um corpo físico, como diziam os docéticos. Jesus se encarnou, ele era homem, e ele verdadeiramente se encarnou para morrer a pior morte, a morte de cruz. Negar a encarnação de Jesus é negar a sua expiação, é negar a morte de cruz, é negar a ressurreição, é negar o cristianismo. Jesus se encarnou como homem, como o segundo Adão, um homem perfeito, que veio a este mundo para nos reconciliar com Deus. Por isso nós devemos louvar a Deus por tão grande salvação, porque quem crê em Jesus tem a vida eterna. Mas, em segundo lugar, como nós viveremos anunciando a glória de Cristo neste mundo caído, neste mundo que carece da luz de Jesus, que Jesus é a luz do mundo. Os discípulos foram testemunhas oculares de Cristo. Eles disseram: vimos Jesus como a glória do Pai. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, diz o apóstolo João na sua primeira carta. A mensagem, meus irmãos, do Evangelho não pode ser monopolizada, mas tem que ser proclamada, tem que ser anunciada, tem que ser pregada. Quem tem um verdadeiro encontro com Cristo não pode mais calar a sua voz. Não pode mais calar a sua voz. A igreja pode ser perseguida, pode ser tentada ser amordaçada, mas ninguém pode calar a voz da igreja, porque nós temos uma mensagem a ser anunciada. Nós temos uma mensagem a ser pregada. Os apóstolos estiveram com Cristo e disseram para os seus perseguidores, diante do sinédrio, diante das autoridades do seu tempo, e eles disseram: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aquilo que eles viram, os feitos de Jesus, os milagres de Jesus, e eles disseram: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós devemos pregar o Evangelho. O Senhor Jesus disse que se nós nos calarmos, as próprias pedras clamarão. Por isso a igreja está sempre de portas abertas. Por isso a igreja foi chamada para ser proclamadora, anunciadora. A Bíblia diz que nós somos raça eleita, sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados para proclamarmos a mensagem do Evangelho. E Paulo chega a dizer: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim. Nós não podemos deixar de anunciar
o Evangelho. Não existe outro para salvar o pecador. Anunciemos Jesus para os perdidos. Não existe outro remédio para curar o pecador. Só esta palavra encarnada pode salvar pecadores. Que Deus nos abençoe. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que Deus nos abençoe. A Deus toda a glória, a Deus todo louvor, por tão grande salvação.